Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso momento de reflexão filosófica. Esse é um momento muito afetivo que nós chamamos de confraria filosófica. E dentro dessa proposta, eu quero dizer para vocês que o nosso objetivo é fazer com que a filosofia se torne um instrumento para o nosso desenvolvimento pessoal. Ou seja, é fazer da filosofia um modo de vida. Então eu agradeço muito a presença de vocês. Eu peço que se inscrevam aqui no nosso canal, que deem um like, que acionem o sininho para que sejam comunicados de novos conteúdos que vão chegando, que vão sendo produzidos aqui no nosso canal. Meu nome é Enio Francisco, eu sou psicólogo, psicoterapeuta, professor de psicologia e também de filosofia. E eu tenho observado na minha prática clínica que a filosofia é uma grande ferramenta para o nosso desenvolvimento pessoal e pela nossa estrutura, para o nosso bem-estar emocional. Então vamos lá. Dentro dessa proposta, muita gente me pergunta assim, mas para quê? Para que estudar filosofia? O grande filósofo Sócrates, ele já dizia no seu tempo que uma vida irrefletida, ela não vale a pena ser vivida. O que Sócrates queria dizer isso? Lá no momento do seu julgamento, ele que fez a opção pela morte, a viver uma vida sem ética, sem sentido, sem virtudes e sem o conhecimento que proporciona a autenticidade, não é? Sócrates fala da reflexão filosófica. Uma vida irrefletida, ela não vale a pena ser vivida, tendo em vista que uma vida sem reflexão, ela é uma vida conduzida pelo senso comum, que não nos leva a lugar algum, a não ser a vivermos nos labirintos das ilusões, das propostas desse mundo material. Então, Sócrates nos estimulava, com essa fala, a ampliação da nossa consciência, a ver a vida por um outro ângulo, através da transcendência proposta pela reflexão filosófica. A reflexão filosófica é o pensamento interrogando a si mesmo, ou pensando-se a si mesmo. É a concentração mental em que o pensamento volta-se para si mesmo, volta-se para si próprio, para examinar e compreender e avaliar as suas próprias ideias, vontades, seus desejos e sentimentos. Então vocês já observaram que nós temos uma dificuldade em nos entregarmos a esse processo da reflexão. Aristóteles, ele faz uma definição muito interessante de filosofia. Ele diz que filosofia implica no abandono do senso comum e no despertar da consciência crítica. E isso só é possível pelo pathos, que é a capacidade de espanto do indivíduo em relação aos acontecimentos da vida. Então, a reflexão filosófica é a possibilidade de termos um olhar ampliado acerca dos fenômenos da existência, sempre com o objetivo de nos transformarmos para melhor, com o objetivo de ampliarmos a nossa visão, ressignificando as nossas experiências e nos fortalecendo na nossa proposta existencial. E tem uma passagem interessante que está no livro 7º do livro A República, de Platão, onde ele cita ali uma reflexão, um diálogo entre Sócrates e Glauco, onde Sócrates ele traz à baila no diálogo aquilo que Platão chama de alegoria da caverna.
ele diz para Glauco, né, Sócrates falando com Glauco, que um grupo de pessoas viviam, né, desde o seu nascimento. É claro, essa é uma reflexão, é um mito, é uma alegoria. Ele diz que pessoas viviam dentro, né, de uma caverna, por anos e anos ali, gerações após gerações. E eles viviam então amarrados pelas pernas, pelos braços, pelo pescoço. E ali dentro daquela caverna escura, tinha apenas uma fogueira que proporcionava uma certa luz. E do lado de fora da caverna, as pessoas passavam carregando algumas figuras, algumas estatuetas nos seus ombros. E essas coisas que eram projetadas, né? Tanto os sons quanto essas figuras, essas imagens que eram projetadas, né? O que acontecia é que elas eram projetadas no fundo da caverna em função dessa pouca luz que era, né, propiciada pela fogueira que existia dentro da caverna, e as pessoas acorrentadas, elas acreditavam então que aquilo que era projetado, que aquelas sombras, né, que aquelas imagens eram reais. Então elas se relacionavam acreditando que aquilo era o mundo verdadeiro, que aquilo era o mundo, as pessoas verdadeiras, que aqueles sons eram reais. Até que depois de um determinado tempo, um daqueles prisioneiros se viu inconformado com aquela situação e resolveu então arrebentar as correntes com muita dificuldade, sair daquela caverna e buscar o que estava no exterior. Então, num primeiro momento, esse homem que rompeu os grilhões e escalou as paredes da caverna, é claro, quando ele contemplou a luz, ele sentiu muitas dores nos seus olhos, porque ele estava acostumado àquele ambiente escuro. Ele sentia dificuldade em lidar com a sua liberdade, que ele gozava naquele momento. E caminhando no exterior da caverna, ele começou a contemplar as pessoas, os animais, os objetos, os pastos verdejantes. E começou a perceber que a vida na caverna não se passava de ilusões. E que aquelas imagens no fundo da caverna, na realidade, eram sombras daquilo que acontecia no mundo real, no exterior daquela caverna. Então ele começou a interagir, se habituando àquele ambiente e desejando nunca mais retornar ao interior da caverna. Porém, depois de um tempo, lastimando a dor dos seus irmãos que estavam presos dentro da caverna, ele resolve então fazer o caminho de volta, buscando orientar aquelas pessoas iludidas, acorrentadas nos seus mundinhos de ignorância, que existia um mundo mais amplo e real fora da caverna. Mas quando ele assim agiu, aqueles companheiros que estavam na caverna não acreditaram na sua mensagem, humilharam, acreditaram que ele estava enlouquecido com problemas mentais, zombaram, o espancaram, não acreditando na possibilidade de um mundo que fosse além daquele mundinho das aparências. Então a proposta, né, que Platão e que Sócrates traz nessa reflexão é como é que nós estamos diante da nossa existência. Nós estamos voluntariamente vivendo presos dentro dessa caverna ilusória, nas nossas limitações, negando a possibilidade de uma reflexão filosófica? Como é que nós estamos? Sendo conduzidos pelas mídias, pelas redes sociais, por notícias que não têm fundamentações reais, pelos valores ilusórios, né, desse mundo capitalista. Como é que nós estamos conduzindo a nossa vida? Então, nesse sentido, nós propomos o seguinte: o que seria então aquela caverna, se não o mundo que nós vivemos? Esse mundo circundante, esse mundo material. O que seriam então as sombras, essas estatuetas, né? As sombras das figuras, das estatuetas projetadas ao fundo da caverna, senão as coisas materiais e sensoriais que nós percebemos?
Quantas vezes nós dedicamos a nossa vida ao trabalho e não temos senão depressão, ansiedade e insatisfação com a nossa própria existência? Trabalhamos incessantemente em busca de uma velhice tranquila e de repente nos deparamos com Alzheimer, nos deparamos com um AVC, com problemas cardíacos, em função dos desgastes corporais, no nosso esforço incessante pelas conquistas materiais, né? Quem é o prisioneiro que se liberta e sai da caverna, senão o filósofo? A pessoa que se propõe a essa reflexão filosófica, enxergando o mundo de uma outra maneira. O que é a luz exterior, né? A luz do sol, que num primeiro momento agride a visão daquele que sai da caverna, senão a luz da verdade. Olha como trataram Sócrates, que veio libertar as consciências. Olha como trataram Jesus, que veio mostrar uma possibilidade de uma vida nova fundamentada no amor, para além das ilusões materiais, nessa caverna que nós vivemos. E o que seria então o mundo exterior, o mundo das ideias verdadeiras, ou da verdadeira realidade? Um mundo invisível, um mundo de possibilidades espirituais, como queiram compreender, mas a nossa vida na Terra é uma transitoriedade, onde precisamos aprender para novas experiências cósmicas. Qual o instrumento que liberta o indivíduo que pensa, aquele que tem amor pelo saber, não é? E com qual desejo, né? Como é que ele deseja se libertar os prisioneiros, senão através de uma dialética, de uma reflexão, que parte de uma ignorância pedagógica, tudo que sei é que nada sei. O que é a visão do mundo real e iluminado, senão a possibilidade do conhecimento filosófico, que nos tira do senso comum? O que Jesus diz em João 8,32? E conhecereis a verdade vos libertará. Libertar de onde? Senão dessa caverna consciencial que nós vivemos, não é? O que é a visão do mundo real iluminado? Senão o conhecimento. A filosofia, esse conhecimento verdadeiro que essa referência que eu dei agora faz. Porque os prisioneiros zombam, né? Espancam e matam aquele pensador, o filósofo, tá? Aí, no caso, Platão até se refere à condenação de Sócrates, e que os cristãos se referem à crucificação de Jesus, não é? Que assembleia seria aquela? E por que eles imaginam, né? Por que eles imaginam que esse... É porque eles imaginam, na verdade, que esse mundo material é que o mundo verdadeiro, é o mundo verdadeiro. Grandes ilusões. Então, a reflexão filosófica, ela nos conduz para esse pensar ampliado. Não nesses exercícios intelectuais que nos prendem também nos labirintos, tá? Das teorias, sem que isso venha fazer um sentido para a nossa vida de modo prático. O que nós queremos com os nossos encontros filosóficos é trazer esse conhecimento para a nossa vida de modo a nos fortalecer nessa caminhada. Que possamos nos tornar homens virtuosos, sendo na realidade a transformação que nós desejamos ver no mundo. Esse é o sentido da nossa reflexão filosófica. Divulguem o nosso trabalho, compartilhem o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal. E até o próximo vídeo, onde nós vamos começar a explicar o que é a filosofia e a que ela se propõe. Um abraço, muita luz e paz e até o próximo encontro.